Bora, vai começar. Seguindo com o nosso programa agora na Rede Brasil de televisão. Que alegria, felicidade chegar na sua casa. Obrigado aí pela audiência, pela companhia, nosso programa Rede Brasil de televisão de segunda a sexta, na Mania FM também de segunda a sexta, na GDS Web Rádio Brasil também de segunda a sexta. Nossa rádio não para de crescer todos os dias, de 800, 1000 ouvintes novos todos os dias, graças a Deus, bom demais. Quero agradecer demais também a turma aí que acompanha a nossa programação na GDS Web Rádio Brasil. Muito obrigado. Você também que acompanha na Mania FM, diariamente com o rádio ligado e também no aplicativo da Mania. Obrigado pelo carinho. E aqui na Rede Brasil de televisão também, sempre bom demais chegar na sua casa. Galera, participa demais do nosso programa através da Rede Brasil, principalmente da região litorânea, Piúma, Anchieta, a turma aqui de Marataízes, de Itapemirim. Galera, sempre participando, ativo demais aqui no nosso programa. Obrigado aí pelo carinho. Sempre no oferecimento de Confrio, sabor a toda prova, a melhor linguiça para o seu churrasco é da Confrio. É a melhor do Brasil, feita com pura carne de pernil, carne nobre, selecionada. Depois de assada, amigo, aquele sabor todo especial, suculenta, gostosa demais. Mas tem o Hospital Evangélico de Cachoeiro, trabalhando sempre pela valorização da vida, com aquele atendimento humanizado, 3526-6166. Café Sossego é puro das montanhas do Espírito Santo, selecionado à mão, arábica, não tem conservantes. Na hora da colheita é colhido somente os grãos maduros. Caminho da Paz, 40 anos no mercado, cuidando de você nos momentos mais difíceis da sua vida. 28 99916 3311 é o telefone do Caminho da Paz. Júnior Correia, tudo bem, amigo? Bom ter você de volta aqui. 8 dias depois, a cada 8 dias, a cada uma semana depois, você volta aqui sempre com um tema diferente, assunto diferente. Tudo bem? Tudo bom. Bom dia pra todos. Tá deixando o bigode crescer. Quê? Pelo visto, você vai pra essa campanha bigodudo, porque tá deixando o bigode crescer agora. Quem dera se eu tivesse bigode. Meu sonho é ter bigode, mas eu não tenho. Mas, tá tudo bem? Tudo bom. Bom dia pra vocês da Rádio Mania. Uma boa noite pra vocês aí da TV Sim. É sempre um prazer estar aqui conversando com vocês. Prazer grande. Os diversos temas aí do nosso país, do nosso município. Nós ficamos devendo na semana passada. Primeiro, vamos falar de alimentação, de segurança alimentar, que é um tema muito importante, que é um país em que tem muita gente passando fome, e tem essa questão do tempo de validade dos produtos e tal. Nós vamos falar disso daqui a pouco. Esse tema eu acho que é um tema muito bacana para a gente conversar, para você trazer para cá, que é muito legal. Por que o arroz, o prazo de validade dele vence tão rápido? Por que isso acontece com o feijão? Por que acontece, aliás, com um monte de produtos, né? Tem um monte de produtos. Óleo, os produtos todos aí vence rápido. Será que depois de vencido, se você consumir, isso mata? Isso faz mal? E por que isso vence? Por que o arroz vence? É a pergunta. Vamos falar disso daqui a pouco. Mas antes vamos falar de educação. Você gravou alguns vídeos falando desse modelo de educação que você discorda. Por quê? Assim, não é bem uma questão só de discordância. Na verdade, é uma questão de como eu enxergo a educação, né, como um todo. Eu enxergo, para mim, a educação ela não é um monopólio do Estado, não é um monopólio da estrutura estatal. Quem que, na verdade, é o primeiro responsável pela educação, o primeiro preocupado com a educação, o primeiro, como é que eu posso dizer, interessado em que a criança tenha educação. Não é o Estado, são os pais. Sim. Por que são os pais? Uma questão óbvia. Né? O seu pai e sua mãe são aqueles que querem sempre o melhor para os filhos. Né? E um pai que é o pior, aí sempre tem aquele caso, mas o pai é assim. Não. Os pais sempre querem o melhor para os seus filhos. E é uma questão até mesmo da constituição da própria família. A família é isso. A família, antes do Estado existir, antes de todas as instituições existirem,
já existia a família. Então, quando a gente fala que a família ela é a célula-mãe da sociedade, é por conta disso. Ela é a primeira instituição que constituiu todas as outras, ela constituiu a sociedade. Então, a gente não pode tirar da família o direito de poder escolher como gerir a sua própria família e como também educá-la. Então, para mim, essa interpretação que alguns políticos têm de que é um compromisso do Estado, o Estado que tem que garantir educação, não. O Estado tem que garantir o acesso à educação para todo mundo, para todas as crianças, jovens e adultos. É isso que o Estado tem que fazer. Mas quem tem que garantir a educação são os pais. Na prática. Na prática. Se os pais eles querem colocar o seu filho numa escola pública, perto da sua casa, o Estado tem que garantir que aquela escola pública tenha uma educação de qualidade. Ponto. Se os pais querem colocar os seus filhos numa escola particular confessional, o Estado tem que garantir que aquele pai possa colocar o seu filho numa escola particular confessional sem nenhum tipo de represália. Se o pai quer colocar o seu filho num internato, existia muito internato, hoje em dia quase não tem mais, quer colocar num internato de modelo militar, o Estado tem que garantir à família o direito dela colocar no internato. E se a família quiser, por exemplo, dar educação para o menino em casa, de maneira personalizada. Que esse é o grande debate. Que aí é o grande debate que está surgindo agora por conta do homeschooling. O homeschooling, ele não é até uma questão que eu até falei no meu programa de rádio, que é sobre a questão dos pais terem ensino superior. Um dos pais ter ensino superior. Tudo bem, é bacana você o Estado querer que um dos pais tenha ensino superior como uma forma de você, pelo menos, garantir que algum deles tenha alguma formação, algum conhecimento para poder passar para o jovem, para o menino. Mas a educação domiciliar não é isso. Os pais não se tornam professores dos filhos. Os pais, eles, na verdade, são tutores dos filhos. A educação domiciliar é uma educação específica de uma autoeducação. É uma educação personalizada. O pai ele é um tutor que ajudará o filho a buscar aquele conhecimento através de materiais didáticos, através de livros, através das formas pedagógicas que aquele pai está colocando à disposição do filho. Ah, mas isso de maneira aleatória? Não. Os pais não fazem homeschooling de maneira aleatória. Eles não abrem no Google uma página lá e dá qualquer atividade para o filho. Não é assim que funciona. Mas isso não é mais jogar no colo do cidadão uma responsabilidade que é do Estado? Porque hoje, por exemplo, hoje, por exemplo, a estrada, você vai para Vitória, nós já pagamos para andar na estrada, já terceirizou, sem mexer nos impostos, sem mexer em nada. Olha, continua pagando a mesma carga tributária, continua pesada no país do mesmo jeito. Mas a estrada você paga para andar agora, você já não anda na estrada no Brasil, nas federais você tem que pagar para você andar. Segurança, você já paga para você ter segurança. Né? Não dá para contar com a força do Estado, você já tem que pagar segurança particular para você. Lá na sua empresa você tem que pagar segurança lá para cuidar da segurança da sua empresa. Na saúde, você já paga saúde particular. Tem aquilo de responsabilidade do Estado, você chega no SUS que paga R$10 uma consulta, nenhum médico vai trabalhar dessa maneira. Então você tem que pagar, você vai lá e contrata um plano de saúde. Com a educação, com essa proposta, não vai no mesmo caminho? Não é mais uma coisa tirando da responsabilidade do governo? Não é pelo seguinte. Primeiro, não é uma obrigatoriedade os pais exercerem o homeschooling, e é uma coisa que as pessoas não estão enxergando. O homeschooling não é para todo mundo. Não é para todo mundo. Por exemplo, eu tenho certeza que eu não conseguiria me adaptar ao homeschooling. Eu sou uma pessoa que preciso eu não consigo nem em EAD estudar. Eu preciso de uma sala de aula, eu preciso de uma turma, eu preciso de um professor cara a cara comigo. Não é todo mundo que tem essa dinâmica do homeschooling.
A única coisa que a legislação está fazendo é permitir que algumas famílias, que não são todas, é apenas aquelas que querem, possam exercer o homeschooling. As famílias que estão pedindo isso, as famílias homeschooler, quantas que são no país? São poucas, não são muitas. Nunca, isso não vai acabar com a escola, isso não vai acabar com o professor, isso não vai acabar com a profissão, não, de forma nenhuma. Continuará existindo escola. O que eu quero é o seguinte, que apenas as famílias que querem fazer homeschooling têm o direito... Você está falando de e que liberdade as escolas, escolher como que você vai ter a sua educação. E que as escolas tenham uma educação de qualidade. Por quê? Muitas famílias estão tirando os seus filhos da escola por uma questão do que elas acreditam ser uma boa educação. Elas não estão mais concordando com o que algumas escolas estão fazendo. Exemplo. Algumas escolas, aí a gente pega, por exemplo, escola pública. Casos que eu já vi, por exemplo. Escola pública em que, na matéria de geografia, na matéria de português, na matéria de ciências, na matéria de... qualquer uma matéria aí que não deveria tratar sobre o assunto. Está lá falando sobre ideologia de gênero. Matérias que estão lá falando sobre temáticas de cunho político-partidário. Tá, mas isso é da liberdade do professor. Concordo que é da liberdade do professor. Eu acho que o professor ele tem que ter a liberdade dele de ensinar na aula dele o conteúdo ali que ele achar pertinente para aquela matéria. Mas se eu quero permitir que o professor, porque isso é liberdade de cátedra, né? Eu sou formado em licenciatura, a gente ouve falar isso, liberdade de cátedra, ou seja, dentro da sala de aula, o professor ele é soberano. Ele que vai dizer quais serão os autores que ele vai utilizar para poder ensinar, por exemplo, na faculdade. Na faculdade, meus professores gostavam mais de utilizar autores marxistas, autores da escola dos análises. Eles gostavam. E direito deles, eles têm liberdade para isso. Só que, se um pai ele quer que o seu filho tenha uma educação com um outro viés educacional, ele não pode fazer isso na escola convencional, porque na escola convencional o professor ele tem essa liberdade. Então ele tem que escolher aonde ele pode ter isso. Até porque também se você tira essa liberdade do professor... Não, aí você acaba com a educação. Acaba com a educação. E aí o cidadão também deixa de formar... Deixa de formar o cidadão pensante, o cidadão precisa pensar. Não é só você aprender a fazer conta, aprender português. O cidadão precisa... mas... Ele é algo mais importante para o seu país, para o planeta, do que isso, né? Ele precisa pensar. Pode ficar tranquilo. Pensar, ele vai. A gente acha que os meninos só aprendem a pensar porque tem uma aula lá de interpretação de texto. Isso é besteira. Sim. Eles vão aprender a pensar. Né? Não precisa querer adiantar. Por exemplo... alguns professores de português adoram ficar introduzindo, desde as primeiras séries, interpretação de texto jornalístico com reportagem de temas atuais. Isso é besteira. Isso é a maior palhaçada. Muitos estudos já mostram que isso não adianta em nada na formação daquele menino. Por quê? Uma criança ela precisa, nas primeiras fases, aprender todos os sentidos, seja literal, seja figurativo das palavras. Então, quais são os melhores textos para aprender isso? Poesia, poema. É ali que essa criança vai entrar em contato com as palavras na sua potencialidade. Depois que ela aprende as palavras na sua potencialidade, aí quando ela está lá no segundo grau do ensino fundamental, do ensino médio, aí que você introduz o texto jornalístico. Por quê? O texto jornalístico ele é pobre. Como assim o texto jornalístico ele é pobre? O texto jornalístico ele tem que ser o mais direto possível. Um suspeito de matar uma pessoa em tal dia foi pego e está na polícia. Acabou. Isso é o texto jornalístico. O que é o poema? O poema é a menina que era apaixonada, que quando olhou para o rapaz sentiu um calafrio, borboletas no estômago. O que é isso? Isso é uma figura de linguagem. Isso potencializa
a leitura, o conhecimento literário, o conhecimento das palavras. Quando esse menino acessar um texto jornalístico, o texto jornalístico vai passar batido. Ele vai entender aquele texto jornalístico. Só que os pais não podem fazer essa cobrança. Não é que não podem, eles podem fazer. Mas a liberdade do professor de querer introduzir o texto jornalístico antes da hora é uma liberdade garantida pela Constituição. Sim, sim. Então, se os pais querem uma outra educação para os seus filhos... Ele tem a liberdade também. Ele tem que ter liberdade de poder... Não, então eu quero propor em outro momento, que é aqui no homeschooling, numa educação que é personalizada, ela é chamada de personalizada. Aí eu falo aqui, eu, por exemplo, sou favorável que o Estado possa ter algum tipo de avaliação, para que realmente essa criança, ver se essa criança realmente está aprendendo. Porque aí também não adianta você falar que vai fazer homeschooling, e aí você pegar, por exemplo, às vezes um pai ou uma mãe que não está interessado com a educação do seu filho, coloca o menino em casa, às vezes o menino está trabalhando, está praticando trabalho infantil por conta da família que não está nem para a educação dele. Aí você não tem um controle estatal para saber se realmente está acontecendo. Se não tiver um controle... Tem que ter alguma coisa, tem que ter uma avaliação, tem que ter, sei lá, alguém da secretaria só para poder ver como é que está a situação em casa. Tem que ter um acompanhamento. Tem que ter um acompanhamento, querendo ou não. Sim. Agora, os pais também têm que ter liberdade para poder ter essa educação personalizada para os seus filhos. Bacana. Deixa eu mandar um alô aqui para Karina Vicente, minha amiga. Beijo grande para você. Bom dia, Parrado Fernando. Leandro Cardoso tá ligado com a gente. Bom dia, garoto. Obrigado aí. Bruno Gione. Ei, Parrado Fernando. Já estou ligadinho aqui com vocês. Bora iniciar esse dia maravilhoso. Bora, garoto. Delminda Gardioli, ligada com a gente também, acompanhando no YouTube. Delícia Damari, do Coramara. Ei, minha amiga. Obrigado aí pelo carinho, tá? Rodrigo Correia, tá no bairro... do bairro, eu sempre falo, você, Fernando, me fez falar Caiçara, mas não, pera só, do aeroporto ali, do aeroporto. Mar Brasa, do Mar Brasa, meu amigo, grande abraço pra você. Obrigado aí pelo carinho da audiência. Vamos falar de alimentação, segurança alimentar depois? Vamos E se bem que esse tema da educação gerava mais uns 15 minutos, né? Gerava muito debate ainda. É um debate, mas interessante, mas eu compreendi a sua colocação, que é a questão de todo mundo ter liberdade. Inclusive o pai. E posso te falar? Essa educação domiciliar, a gente acha que é uma coisa nova. Não, muito pelo contrário. Os grandes filósofos da história da humanidade tiveram essa educação. Não foi a educação regular que nós temos. A nossa educação regular, ela é tão nova. Ela tem um início no século XVI, mas ela só se torna mesmo uma educação ampla para todo mundo nesse modelo a partir do século XVIII e XIX. Então ela é nova. E os filósofos anteriores tiveram como educação? A educação domiciliar. Vamos a um breve intervalo comercial, voltamos na sequência. Vamos falar de segurança alimentar daqui a pouco. É um tema bacana, legal. Segura aí que nós vamos voltar já já. Com o nosso programa na Rede Brasil de Televisão, Mania FM, GDS Web Rádio Brasil. Obrigado aí pelo carinho da audiência no oferecimento de Confril, Sabor a toda prova, melhor linguiça para o seu churrasco é da Confril. Hospital Evangélico de Cachoeiro trabalhando pela valorização da vida, Café Sossego puro das montanhas do Espírito Santo. Caminho da Paz há 40 anos no mercado. 28999163311. Conversa hoje com o vereador Júnior Correia. Juninho está aqui, nós estamos falando, já falamos de educação. Juninho já falou aqui da liberdade, que ele acredita que seria melhor. Liberdade para todo mundo, liberdade para o professor debater os temas na sala de aula, mas liberdade também para o pai que discorda disso, que quer um outro modelo de educação, educar os seus filhos, inclusive em casa. Falamos disso aqui. Vamos falar de alimentação, de segurança alimentar, e que esse foi um tema que o Júnior traz aqui, que eu acho muito interessante. O arroz, por exemplo, vai para o supermercado, aquela sacola de arroz, ele tem um tempo de validade. E quando passa esse tempo de validade, joga fora. Joga fora. Num país que passa fome, joga esse negócio, joga comida fora. Quem é que define quanto tempo o arroz tem essa você pode consumir? Quem define isso? Quem define isso, Júnior? Então, vamos lá. Primeira coisa, a gente tem que trazer à tona sobre essa questão da validade pelo seguinte. Vocês já repararam que tem uma data de validade na água que a gente compra para colocar num filtro? Uhum. Então, o que é aquela validade? Aquela validade é do galão, não é a validade da água. A água estraga?
Não, água não estraga. Água é algo que é igual mel. Mel nunca estraga. Sim. Né? Teve até um grupo de pesquisadores que encontraram mel dentro de uma pirâmide do Egito, da época, né, dos faraós, quando foi enterrado, e o mel estava bom. Estava bom para consumo, não estraga. Então, algumas validades, elas não necessariamente têm a ver com a segurança ou não do alimento. Algumas validades, elas estão ligadas a, por exemplo, a alteração de sabor do alimento. Né? Porque um alimento, o que faz um alimento estragar é a quantidade de atividade de micro-organismos naquele alimento que possa gerar um fungo, possa gerar alguma bactéria, alguma coisa nesse sentido. Isso se dá com a quantidade de umidade. Então, quanto mais... Por isso que, por exemplo, carne ou produtos que sejam... que tem muita umidade, são muito perecíveis. Quando você vai fazer uma ação social e a gente pede produtos não perecíveis, nunca que você pode levar uma carne. Por conta disso. Se você leva uma carne lá e você deixa no tempo, no outro dia ela já está azeda. No outro dia ela já está estragada. Agora, você leva um arroz. O arroz fica na nossa casa, às vezes, meses para você abrir e usar, né? Dependendo da situação. O pó de café é a mesma coisa. O óleo é a mesma coisa. Antigamente, a gente fazia uma carne e colocava ela para ser preservada onde? Na banha. Na banha. Por quê? Porque dentro da banha, você não tem a umidade e você não tem a atividade de micro-organismos, né? Você tem que colocar com a banha, obviamente, líquida, depois a banha ela endurece. Cobrindo a carne. Cobrindo a carne ela fica lá meses. Aliás, essa era a prática quando não existia energia. Quando não existia geladeira. Porque a geladeira, o que a geladeira faz hoje em dia, só para a gente entender? Ela diminui a temperatura. Ao diminuir a temperatura, você desestimula a ação de micro-organismos. O micro-organismo precisa de calor para poder agir, né? Então, esse debate, ele começou a ser levantado no ano passado, por quê? Você chega num supermercado, você tem lá o estoque de arroz do supermercado, que tem uma data de validade, né? Uma data de validade X. Só que aquele arroz, olha só, aquele arroz, quando ele está bem embalado, quando ele está bem preservado em um local específico, aquele arroz ele não tem uma umidade considerável para poder ter a ação de micro-organismos ali. Ele não tem. Se passa da data de validade que está na embalagem, não necessariamente significa que aquele arroz está estragado. Está estragado, que não pode ser consumido. Que não pode ser consumido, muito pelo contrário, ele pode ser consumido ainda. Um fubá ele ainda pode ser consumido, um óleo ele pode ser consumido, o trigo pode ser consumido. Quantidade de trigo que a gente já comprou, que está na data de validade, mas que tem aquelas broquinhas, aqueles bichinhos, o que a gente faz? Peneira. A gente peneira, tira o bichinho e come. Ah, mas isso é anti-higiênico. Não é anti-higiênico. Né? Isso não há problema. Você vai colocar esse troço no fogo a mais de 80, 100 graus e vai matar o que tiver ali dentro. Né? Não vai mudar a propriedade do trigo, vai mudar a propriedade do arroz, do feijão. Por que eu estou levando esse... Nós estamos falando de um país, gente. Nós estamos falando de um país que o cidadão vai lá no lixo, ele pega aquela comida lá e come. Vai lá no aquela lixo. Que talvez está estragada. É isso, exatamente. Isso aí. Um arroz que está cru, seco. Você não vai ter atividade de micro-organismo. A partir do momento que você cozinha, ali ele está de novo hidratado. Ali ele tem água. Ali ele estraga. Isso aí. Ali é um perigo. E é essa comida que muitas pessoas estão comendo no lixo. Exatamente. Por que a gente está levantando esse debate? Porque nós estamos num país que está voltando para a linha da miséria com pessoas passando fome. Sim. Se nós estamos num país e as pessoas estão passando fome, a gente tem que começar a rever a nossa política de alimentação e de zelo com a alimentação, a segurança alimentar, para que essas pessoas possam ter garantia de alimentação. Isso. E esse debate ele vale, inclusive, o seguinte, talvez mudança de armazenamento, de local onde você faz, a embalagem, tudo isso. Quer ver uma coisa que mudou na legislação e hoje permite uma sobrevida nas carnes, por exemplo? Hoje o que permite uma sobrevida nas carnes é você, ao invés de congelar, você resfriar. Se um produto resfriado, ele tem uma temperatura um pouco maior do que congelado. Congelado é abaixo de acho que 2 graus. Resfriado é até 5 graus o produto está resfriado.
Por que essa legislação ela melhorou? Porque um transporte baú, às vezes ele não consegue manter tanto tempo abaixo de 0 graus. Às vezes um gasto muito alto. Sim. Fica insuportável você manter um baú assim por conta daquela carne. Você vende ele resfriado, até 5 graus mais ou menos. O supermercado pega aquele produto resfriado que está em bom consumo, congelou, ele consegue ficar mais muito tempo ali. Quanto tempo que a gente deixa uma carne congelada na nossa casa? Nossa, você bota lá no freezer e fica lá congelado. Deus me livre. Às vezes você compra um peixe num dia, você só vai comer ele lá na Semana Santa do outro ano. E esse é um debate interessante, porque primeiro que produzir alimento é muito caro. Produção hoje, o agricultor para produzir uma saca de arroz, é muito alto. É muito alto. Muito alto. E esse debate da alimentação é um debate mundial, né? A questão da comida é mundial, gente. É aí que tá. Juninho, você está querendo fazer... Isso é algo que você está querendo tirar a segurança alimentar? Não. Países como, por exemplo, a França, a Alemanha, a Holanda, já começaram a flexibilizar esses entendimentos nos países deles justamente por conta disso. Por exemplo, na França, lá na França, um produto não perecível que passou da data de validade, ele pode ser comercializado por um preço muito menor para justamente essas pessoas terem acesso a esses produtos. Sim. Não vai fazer mal para quem não vai fazer mal. Esses produtos eles podem, por exemplo, serem doados para que uma instituição que precisa possa ter ali a sua alimentação. Inclusive, tem pessoas que não estão na linha da pobreza que esperam o produto passar a validade para poder comprar mais barato. Agora, isso depende de legislação, depende de uma série de questões, porque esse é um debate... Esse é um debate de nível federal. Inclusive, debate... no ano passado, num dos fóruns que teve no Brasil, tanto a ministra Tereza Cristina quanto o ministro da Economia, o Paulo Guedes, entraram nesse debate para poder discutir uma legislação que possa garantir a segurança alimentar. O mundo tem gente que acredita que nós já estamos vivendo, vai piorar a questão da fome mundial. Tem gente vendo outras alternativas, como barata, grilo, essas coisas todas. E aí, Parraro, e o porquê que também é muito importante a gente discutir sobre isso? Por conta de um dado que é alarmante no mundo todo e no Brasil. Cerca de 1/3 de toda a alimentação é jogada fora no nosso mundo. Sim. 1/3. Quando você pega um prato de comida... Ou seja, quando a cada 10 quilos, 3 é jogado fora. 3 está jogando fora. Num prato de comida de 1 quilo, né? Um prato de comida durante o dia, né? De 1 quilo. Um prato de comida pronto, cerca de 250 gramas você joga fora, 25%. Da alimentação em geral, 1/3 você joga fora. Por conta, porque passou da validade, não pode, ou o desperdício, o nosso desperdício é muito alto. O nosso desperdício começa lá no campo, na hora da colheita, depois do transporte. Quando você vê aquele produto que está feinho, tem aqui uma banana que está pretinha, exatamente. Aqui, vamos descartar. Não, meu amigo, não vamos descartar. Aqui, eu queria voltar com esse tema com você. Nosso tempo estourou aqui, Fernando está dizendo aqui que já passou 3 minutos. A gente podia voltar com esse tema semana que vem. Vamos voltar. Aprofundar mais, que esse tema é muito bacana, isso é muito legal, porque é importante que as pessoas acompanhem, debatam com a gente, participem com a gente, porque isso é muito interessante. Também nessa verdade. Obrigado pela sua participação, um abraço para você. Um abraço. Vamos a um breve... Aqui, Rede Brasil de Televisão, nosso programa vai fechando aqui, né? Amanhã de volta, às 7h30 da noite, se Deus quiser. Beijo no seu coração.